Boa noite para você que acompanha a programação da TV Universitária. O TV Notícias desta terça-feira, dia 16 de maio, começa agora e com muita informação. Confira os destaques comigo. Atenção, estudantes do ensino médio. As inscrições para o Enem se encerram essa semana. Em uma reportagem especial, os cuidados com os animais silvestres atendidos no Hospital Veterinário da UFO. Como eles são preparados para retornarem à natureza. Quase 8% da população tem algum tipo de perda de memória, principalmente após os 60 anos. E são vários fatores relacionados. A Ação Moradia está com inscrições abertas para diferentes cursos profissionalizantes e são de graça. Hoje tem ainda o nosso quadro Mercado de Trabalho, com as vagas de emprego e estágio para Uberlândia e região. O TV Notícias começa agora. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, estão abertas e só vão até a próxima sexta-feira, dia 19 de maio. Quem pretende ingressar no primeiro semestre de 2018 na UFO precisa se inscrever no SISU Enem. Isabela é estudante do terceiro ano do ensino médio. Desde a infância sonha ser médica. Para ser aprovada no exame, estuda em média 5 horas por dia, além das aulas. Estou estudando todo dia, fora da escola, em torno de umas 4, 5 horas por dia. E focando mais nas matérias que eu vou precisar mais para a segunda fase. Márcio também quer fazer medicina. Na reta final para as provas, se dedica ainda mais aos estudos, até mesmo aos finais de semana. Já garantiu a inscrição no Enem. Todo mundo tem vontade de estudar nas melhores faculdades do país. E a UFO, como dentro de Uberlândia, é uma das melhores do país. Quem pretende ingressar na UFO no primeiro semestre de 2018 tem que se inscrever no Enem. O prazo encerra nesta sexta-feira, dia 19 de maio. As provas acontecem nos dias 5 e 12 de novembro. Logo no começo do ano, o INEP publica um edital de chamada SISU. Imediatamente depois, nós publicamos o nosso edital, avisando o candidato quantas vagas nós temos, para quais cursos. De modo geral, nós temos aí aproximadamente 3.000 vagas ofertadas via SISU, com praticamente 90 cursos. Então são muitas opções, é uma chance extraordinária do candidato ingressar na Federal de Uberlândia. Após a realização do exame, os candidatos devem ficar atentos ao portal do INEP para conferir as vagas oferecidas no SISU em várias universidades do país. A Universidade Federal de Uberlândia publica um edital específico para orientar os candidatos sobre as vagas disponíveis e opções de cursos de graduação. Sempre pelo www.ingresso.ufo.br, que é o nosso site de referência. Ali no começo do ano todas as informações estarão disponíveis para os interessados. Laura decidiu seguir a tradição da família de trabalhar na área da saúde. Quer estudar medicina na Universidade Federal de Uberlândia. Eu gosto muito da UFO porque é uma faculdade de renome, é uma das melhores do país. E essa vontade de fazer medicina veio da minha família. Meus pais já estão na área da saúde e aí eu acho muito interessante essa área. Para ter bons resultados no Enem e conseguir a aprovação no curso de Engenharia Química, Marina estuda aproximadamente 5 horas por dia. Pretende fazer a graduação na UFO para ficar perto da família. Minha expectativa é muito alta, né? Estamos estudando bastante todos os dias, tento estudar um pouco e tentando seguir assim até eu chegar ao Enem. O professor de Química Renato dá dicas valiosas para quem vai prestar o Enem. Nessa reta final é muito importante que o aluno organize o seu estudo. Não deixe a matéria acumular de forma alguma. Como diz a máxima da escola, aula dada, aula estudada. Então organize seus conteúdos, faça o maior número possível de exercícios e fique sempre antenado nos assuntos mais atuais. Pois afinal de contas, interdisciplina sempre é a ideia principal dessa prova do MEC. E eu vou reforçar para você, todas as informações sobre o Enem e também sobre o vestibular da UFO estão na internet, no www.ingresso.ufo.br. Animais silvestres vítimas de atropelamento e até de maus tratos. Muitos deles, apreendidos pelo IBAMA em operações de combate ao tráfico, são encaminhados ao Laboratório de Animais Silvestres da UFO. Lá recebem todo o cuidado, tratamento e passam também por um processo de preparação antes de retornarem ao ambiente natural. É o que você vai ver na reportagem de Lucas Cardoso e Gabriele Santos. Dinver é o nome da jaguatirica batizada pela equipe do Lapas da UFO.
Atropelado há 10 dias em Uberlândia, o animal selvagem agora faz parte do quadro de bichos internados no hospital veterinário. A boa notícia é que ela vai passar pelos últimos exames. Vai ser solta logo na natureza. Bianca conta como é realizada a triagem dos bichos. A gente avalia a questão de postura, o animal acordado, se ele está mancando, se ele tem algum sangramento. Depois nós contemos esse animal fisicamente para fazer anestesia e aí depois procedemos com a avaliação física com o animal anestesiado. Aí são coletadas amostras para avaliação laboratorial e também são feitos exames de imagem, como radiografia e ultrassom, para ver se não tem nenhuma alteração que não foi detectada na avaliação física. Aqui no Lapas, 2 sussuaranas também vão voltar para a casa delas, a natureza. Maísa e Mirella são jovens e estão aqui há pouco mais de um ano. Para identificar melhor as meninas, em breve elas também vão ganhar um colar diferente, de radiofrequência. O acessório tecnológico tem como finalidade acompanhar a adaptação. A importância disso se dá por 2 motivos. Primeiro, acompanhar o animal no seu deslocamento e entender um pouquinho mais sobre o hábito de vida desses animais, em sendo uma espécie habitante, característica, emblemática, né, aqui da nossa região, e uma espécie que está já ameaçada de extinção. A gente precisa conhecer um pouquinho mais sobre os hábitos de vida desse animal. Os animais recebem atenção para desenvolver a memória biológica e assim a adaptação no ambiente natural fica bem mais tranquila. A inovação do Programa de Conservação de Mamíferos do Cerrado vai acompanhar passo a passo desses animais, começando com as sussuaranas, Mirella e Maísa. Para futuros programas de reintrodução dessas espécies no ambiente natural, a gente já vai ter dados mais consistentes, né, para melhorar a eficiência da introdução do animal no ambiente natural. Ou seja, e depois também, né, prever aí a programação de alguns elementos em termos de conservação, reprodução em cativeiro, em ambiente natural dessas espécies. Bianca acompanha o dia a dia dos animais do Hospital Veterinário da UFO e revela como é feito o procedimento de soltura de algumas espécies. Após a gente descartar qualquer tipo de alteração nesses exames e o animal estiver comendo bem, estiver manifestando os comportamentos naturais, no recinto a gente dá alta para o animal, faz o pedido para a Polícia Ambiental e eles procedem com a soltura. Depois do intervalo, a Ação Moradia está com vários cursos profissionalizantes sendo oferecidos de graça. Tem também o nosso quadro Mercado de Trabalho. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. As inscrições para o 9º concurso de bandas Minas Music foram prorrogadas até o dia 21 de maio, próximo domingo. Tem muitos participantes aqui da universidade e você também pode participar. Podem se inscrever bandas de pop rock que tenham música autoral e que não possuam contrato com nenhuma gravadora ou selo musical. A idade mínima é de 14 anos. A inscrição é feita pela internet no www.concursodebandas.com.br. E hoje tem o nosso quadro Mercado de Trabalho. Tem vagas de emprego e estágio para Uberlândia região. Você anote aí. Uma vaga de auxiliar de produção para pessoa com deficiência. O salário é de R$ 1.354 mais benefícios. Mais informações, talentos@fundaçãocdl.org.br. Vaga para atendente em escola de idiomas. O salário é de R$ 1.084 mais comissão e benefícios. Interessados podem entrar em contato no talentos@fundaçãocdl.org.br. Vaga para técnico de produtos EPI. O salário é de R$ 1.500 mais benefícios. Informações ludmilaribeiro@fundaçãocdl.org.br. Vaga para estágio em administração. A Bolsa Auxílio é no valor de R$ 905 mais vale transporte. O contato é consultoriarh@fundaçãocdl.org.br. Vaga para estágio em pedagogia. A Bolsa Auxílio é de R$ 550 mais vale transporte. Informações para contato CDL Estágio 01 @fundaçãocdl.org.br.
Os interessados nas vagas disponíveis em Uberlândia devem enviar currículo para os e-mails indicados ou procurar pessoalmente a CDL, que fica na Avenida Belo Horizonte, 1290, no bairro Oswaldo Rezende. E são muitas oportunidades, você viu aí, mas para ocupar as vagas é necessário quase sempre ter conhecimento técnico e especializado. A ONG Ação Moradia oferece cursos profissionalizantes de graça. São aulas teóricas e práticas. Nossa equipe acompanhou um pouquinho das atividades que são desenvolvidas e o empenho também de professores e alunos. Maria de Fátima aprendeu ainda na infância a costurar. Eu aprendi assim, só vendo minha mãe fazer. E eu vi a necessidade que eu tinha que aprimorar mais, né, nessa área, como é o meu desejo, né? E aí eu continuei e fiz o curso. Primeiro eu fiz de costura industrial, em seguida eu fiz o de modelagem. Aí isso aí mudou completamente, né, nessa área, porque antes eu não sabia como tirar uma medida. Para me fazer uma roupa, a pessoa tinha que trazer a peça. Deusa está aprendendo a arte da costura e está otimista com a nova chance de recomeçar. A Salgadeira se apaixonou pela costura e os sonhos para o futuro são grandes. Montar, né, minha própria empresa, né, abrir minha confecção, né, e trabalhar para mim mesma, é meu objetivo. Joyce mudou de vida aqui na ONG. Ela fez o curso de manicure, virou assistente e agora é professora. O aprendizado serviu de motivação para ela hoje ensinar a quem passa por aqui. Eles saem daqui sim para profissionalizantes, né, para a área de trabalho. Se eles se dedicarem bem, né, colocarem o que eles têm em prática e o que a gente ensina, eles conseguem sair daqui já qualificados para a área de trabalho. Mariana adora estética e o curso, segundo ela, foi uma oportunidade de começar a carreira profissional. Hoje já faz planos para quando terminar as aulas. Eu estou achando muito bom o curso, o aprendizado é ótimo. Os professores sempre estão ajudando a gente e minha expectativa é poder concluir o curso corretamente, sair daqui até profissional e poder começar a trabalhar por conta própria, para mim mesma. Aqui nas aulas de informática, o professor Luan já interage com os alunos e proporciona um ensino voltado para carreiras futuras. Vai aprender desde o conhecimento sobre o que é computador, certo? E vai aprender sobre editores de texto, planilha, slides, e ainda vai aprender muito um pouco sobre internet, e-mail, redes sociais, segurança de informação, digitação, tudo mais voltado para que estejam aptos a entrar ao mercado de trabalho. Bertolina veio fazer a primeira aula de informática e está animada para aprender e mexer no computador. Eu prefiro aprender o que eu não sei, né? Eu não sei, eu tenho que aprender, né? Com fé em Deus eu vou chegar lá. A Ludmila é responsável pelos cursos da ONG. Para quem está interessado em participar, ainda dá tempo. Anote aí os documentos necessários. A pessoa precisa vir aqui para preencher um cadastro e passar por uma análise da assistente social. Nesse cadastro a gente precisa da folha resumo do NIS, que a pessoa pode pegar no CRAS mais próximo, e ela precisa também trazer a identidade, CPF e o comprovante de endereço. Você viu aí no finzinho da reportagem quais são os documentos necessários. Se você tem interesse pelos cursos de informática básica, manicure e depilação, corte e costura, as inscrições vão só até amanhã. Você deve ir diretamente lá na ONG Ação Moradia, que fica na Rua Canoas, número 181, no bairro Morumbi. E o telefone de lá é o 3222-5006. E daqui a pouco nós vamos falar da perda de memória com o passar dos anos. Sabe o que está relacionado a esse problema e o que fazer. Tem também a previsão do tempo para amanhã. Eu volto em instantes. Até já. Durante a 11ª edição da Semana Internacional de Engenharia Civil, estudantes, professores e profissionais da área trocam experiências. Estão sendo realizadas palestras, oficinas e visitas técnicas. Daniel participou como aluno e agora está coordenando o evento junto com amigos do programa de educação tutorial.
Aproximar estudantes do mercado de trabalho e oferecer algumas dicas de inovação na área de engenharia civil são alguns dos temas do evento. A Semana de Engenharia Civil ela vem com uma janela para os participantes. Ela mostra, a gente busca trazer uma realidade de fora da sala de aula para que os estudantes tenham uma vivência prática dentro da universidade. A gente tenta abordar na semana as diversas áreas para que justamente os participantes tenham contato com diferentes palestrantes, diferentes tecnologias e tenham uma formação mais completa. Várias palestras abordam assuntos que a gente não vê dentro de sala de aula, então são complementos essenciais que a gente precisa ter e a gente tem contato dentro da Semana de Engenharia Civil. Outra coisa muito boa também é que durante a Semana de Engenharia Civil a gente faz um contato muito grande entre os alunos e entre alunos e os palestrantes. Então a gente já começa a ter um contato com as empresas, a gente já começa a ter um contato com a realidade fora da universidade. Kilder está no mercado há 10 anos e trouxe novidades para compartilhar com os estudantes. Algumas informações, segundo ele, ainda não são ensinadas no curso de graduação. Uma oportunidade de interagir e saber mais das novas tendências de mercado. Nessa palestra nós vamos estar abordando sobre um conceito muito inovador, que é um conceito novo de projetar-se, que é o conceito ENBIM, e nós queremos deixar como foco, como objetivo para a universidade, para toda a vida acadêmica, que nessa situação de crise atual que o Brasil se encontra, se qualificar e se aprimorar em novas ferramentas é um dos resultados, um dos caminhos a ser seguidos. Renner está quase terminando o curso de engenharia. No 10º período, o estudante vê vantagens em participar dos eventos promovidos pela UFO. Aprender mais, trocar informações, ficar por dentro das inovações de mercado são lições que acrescentam na vida profissional de qualquer pessoa. E a expectativa é grande. A Civil ela sempre vem com essa proposta de trazer um âmbito mais profissional para a gente, uma coisa mais prática e uma atualização. Porque a gente na sala de aula é meio que uma coisa muito teórica e baseado no que é método, norma, tudo mais, no que está padronizado, e a gente não tem muito essa oportunidade de expandir. A Acessível ela traz essa especial ela está trazendo tecnologias que não são cotidianas aqui, que não são cotidianas da região, então é uma coisa que agrega sempre, e sem falar das vistas técnicas, que é aquela parte do profissional, a gente vai, verifica, conhece. Choveu durante quase toda a noite em Uberlândia e em algumas cidades da região. O tempo mudou. Vamos agora à previsão para esta quarta-feira. Em Uberlândia, sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado. Possibilidade de pancadas de chuva no fim do dia. Mínima prevista de 17, máxima de 27 graus. Altas temperaturas durante a manhã em Patrocínio. Pode chover à tarde e à noite. Mínima de 16 graus e máxima de 28. Em Nova Ponte, sol e aumento de nuvens pela manhã. Possibilidade de pancadas de chuva no fim do dia. A mínima prevista para esta quarta-feira é de 18 graus e a máxima 29 graus. Em Indianópolis, tempo nublado, mas nada de chuva. Mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em Tupaciguara, tem previsão de pancadas de chuva no fim da tarde. A temperatura varia entre 16 graus a mínima e a máxima pode chegar aos 27 graus. Aumentou a expectativa de vida do brasileiro. E vivendo mais, homens e mulheres têm mais chances também de desenvolverem algum tipo de perda de memória, principalmente a partir dos 50 anos de idade. São vários fatores relacionados, inclusive algumas doenças. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Diogo Calas Barcelos, que é médico geriatra da Universidade Federal de Uberlândia. Doutor, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de perda de memória, até mesmo a gente mais jovem, de vez em quando a gente se depara com algumas situações, a gente até brinca. Nossa, mas que cabeça é a minha? Quando chega numa certa idade, a gente vê que os nossos pais, eles reproduzem isso, os nossos avós principalmente. Realmente é mais comum a partir dos 50 anos de idade? Sim, boa noite. A perda de memória, com certeza, ela é mais comum quanto mais velho ficamos. Nós começamos a ter um processo de memória mais lentificado. O idoso ele tem mais dificuldade em novos aprendizados. Mas é importante nós sabermos que existem vários tipos de memória. Nós temos basicamente 5 tipos, que é a memória de curto prazo, que é aquela memória que nos ajuda a fixar informações daquele momento, né, imediatamente. A memória de longo prazo, que é aquela que nos auxilia a recordar informações do passado. A nossa memória chamada semântica, que é uma memória que nos auxilia a reconhecer pessoas, a reconhecer objetos. A nossa memória operacional,
que é aquela que nos auxilia a jogar futebol, a andar de bicicleta, a cozinhar, as nossas habilidades do dia a dia, é a nossa memória de procedimento, que é uma memória que nos auxilia na elaboração e no planejamento de execuções de tarefas que vão ser futuras, né? Tarefas futuras. Quando nós somos jovens, basicamente aquele lapso de memória que nós sempre falamos, esqueci isso, esqueci aquilo, tal, fazer aquilo, é uma memória de curto prazo que é afetada, né? As outras memórias de reconhecimento, de capacidade de executar algumas tarefas, geralmente elas são preservadas, a não ser em algumas doenças. Em relação às doenças mais comuns, o que a gente pode relacionar mesmo de patologias relacionadas a problemas de memória, talvez até doenças crônicas mesmo que o paciente tem e que acabam interferindo diretamente? São várias as doenças que podem interferir no processo de formação de memória. Desde as doenças cardiocirculatórias, algumas doenças infecciosas como o HIV, como a sífilis, doenças metabólicas como o diabetes, problemas de tireoide, carências nutricionais como deficiência de vitamina B12 e alguns transtornos emocionais como depressão e ansiedade. O próprio médico tem que ter esse cuidado de saber que tipo de atividade ele desenvolve, qual é a carga horária que ele se dedica a atividades profissionais. Tudo isso tem que ser feito também naquela anamnese, aquele primeiro contato com o médico. Se dorme bem, nós sabemos que o sono gera grandes problemas, né? A pessoa que tem insônia, dorme mal, ela é mais desatenta, ela é mais distraída, ela tem mais dificuldade de concentração e, consequentemente, a memória dela também vai ser afetada. Quando a gente tem algum caso de Alzheimer na família, naturalmente é até mais facilmente diagnosticado porque a própria família percebe situações que já são um pouco mais extremas, então leva esse parente até um especialista. Mas independentemente de ser um caso de Alzheimer, que a gente sabe que acomete as pessoas já com mais idade principalmente, o que tem que ser feito? O diagnóstico precoce também pode ajudar, talvez até porque diante a esse diagnóstico pode-se mudar hábitos ideais também de vida e tudo mais, que a pessoa pode ter uma melhor qualidade de vida, mesmo com essa perda significativa de memória? Sim. A demência de Alzheimer ou a doença de Alzheimer é uma doença mais comum após os 60 anos de idade. Primeiro, deixemos claro que não quer dizer que o meu pai tenha Alzheimer, eu vou ter Alzheimer. A maioria dos casos são esporádicos, quer dizer, aparecem aleatoriamente na família. Um pequeno percentual de famílias tem aquele gene que acaba gerando, né, uma predisposição familiar. Tá, mas só 5% dos casos tem essa predisposição. Entendi. Então, a maioria dos pacientes com demência de Alzheimer vão ter mais de 60 anos de idade. E o principal fator de risco para a demência de Alzheimer é a idade. Então, quanto mais velho formos, maior a chance de termos a demência de Alzheimer. Existe como prevenir? Infelizmente, nem tudo pode ser prevenido. Nós podemos adotar hábitos de vida saudável, evitar cigarro, praticar atividades físicas, consumir de forma bem moderada quantidades de álcool, cuidar da nossa alimentação, né? Isso é uma forma de ter uma boa memória também e evitar a doença de Alzheimer. E até consequências mais graves também depois, que podem vir até relacionadas ao Alzheimer, né? Se a gente não tem esses hábitos ideais de vida ao longo da vida, inclusive. Sim, com certeza. A partir do momento que nós diagnosticamos o Alzheimer, é importante que isso seja o mais precoce possível, né? Então, no primeiro sinal, na primeira suspeita da família, leve ao médico para ser avaliado e realmente dar um diagnóstico correto. É importante, sim, iniciar um tratamento que envolve medicamentos e também terapias cognitivo-comportamentais, para tentar reabilitar um pouco aquilo que foi perdido até lá. Entendi. Muito bom. Nós vamos falar com certeza muito mais sobre o Alzheimer e outras doenças mais ao longo de outros programas aí pela frente. Espero contar com o senhor também. E muito obrigado até então pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. Uma excelente noite para você. As notícias do Estado você confere agora no Jornal Minas, segunda edição. A gente volta a se encontrar amanhã, às 10 para 7 da noite. Um abraço e até lá.